Sejam muito bem-vindas ao nosso programa de perguntas e respostas sobre a candidíase, mas a partir de agora, vamos dar uma modernizada, né, gente? Vamos chamar, a partir de hoje, nosso Perguntas e Respostas de Roberta Responde, né, gente? Vamos dar uma modernizada nesse nominho. Eu já trouxe aqui para vocês hoje dúvidas que vocês já me mandaram na Semana Livre da Candidíase, já me mandaram por direct, que alunas já me perguntaram, tá? Então, assim, dúvidas que normalmente são de mais de uma pessoa, as principais ou as mais diferentes também, eu sempre trago aqui para vocês, e vocês podem estar mandando também as suas dúvidas aqui ao longo da nossa live, tá? Então, gente, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Roberta Bose, eu sou farmacêutica, mestre em genética, especialista em nutrição e alimentação saudável, e eu estou aqui para te ensinar o caminho para acabar de vez com a candidíase. E vamos lá, gente, uma dúvida que é muito, muito, muito comum, que eu já pensei isso várias e várias vezes, porque para quem está chegando agora, ainda não conhece minha história, eu sofri com candidíase por mais de 10 anos. Imagina, eu sou farmacêutica, conhecendo de tudo de remédio, tudo quanto é novidade que ia aparecendo de remédio, de tratamento novo, eu ia tentando, né? Assim, achava que remédio seria salvação de tudo. Então, tentei com remédios e vi que remédio não estava dando tão certo assim, comecei a acrescentar mais um monte de coisa e nada resolvia a candidíase. Então, assim, fiquei mais de 10 anos sofrendo com isso até que eu entendi por que não funcionava, tá? E ao longo disso aqui, por isso que agora eu passo isso adiante, né? Mostro para vocês isso, ensino a vocês esse caminho para acabar com a candidíase de verdade, de uma vez por todas. E esse caminho, infelizmente, não é com remédio. Ou felizmente também, né, gente? Porque remédio ajuda muito a gente, mas também pode trazer alguns malefícios, né? Principalmente quando a gente vai usando por muito tempo, tá? Emily, tenho candidíase há muitos anos, tentei de tudo e nada tira. Nós vamos falar disso sim, tá? Então, gente, fica aí, Emily, que eu vou responder essa sua pergunta, que inclusive tem coisa parecida aqui que eu já tinha separado, tá? Então, guarda só um pouquinho que sua pergunta vai ser respondida. Então, gente, isso aqui, essa primeira que eu trouxe para vocês hoje, eu também não entendia isso, né? Que é o seguinte: eu não entendo porque eu cuido tão bem da minha região íntima e continuo tendo candidíase sempre, enquanto por aí tem um monte de mulher que não tá nem aí. Gente, desculpa o termo, mas tem um monte de mulher por aí que parece que achou a pepeca no lixo, não cuida, não tá nem aí e não tem nada. Como assim? Eu não consigo entender isso, gente. Olha só, né? Primeiro que a gente sente a candidíase, principalmente, né, ali na região vaginal, na região íntima, que a gente sente os piores incômodos, né, que são a coceira, o corrimento, né, a ardência, a dor nas relações, inchaço, vermelhidão, todo aquele combo de sintomas super incômodos, né? E isso é o que normalmente faz a gente procurar uma ajuda médica, procurar um tratamento, e a gente vai onde? No ginecologista, que é o profissional que entende ali daquela região, entende do funcionamento do aparelho reprodutor feminino, mas a origem da candidíase não é ali na vagina, não é ali na região íntima, tá? Então, por isso que mesmo com você tomando todos os cuidados com a sua região íntima, não vai acabar com a candidíase, tá? Gente, eu sempre tive muito cuidado com a região íntima, até porque você tem candidíase uma vez, tem que cuidar melhor, lavar as calcinhas melhor, tem que passar a calcinha, tem que secar a calcinha no sol. Não, tem que usar só calcinha de algodão. Não, tem que ferver calcinha. Gente, eu já estraguei tanta calcinha na minha vida, eu já estraguei muita calcinha, tentando esterilizar
assim, calcinha, sabe? Né? Higienizar, esterilizar a calcinha. Eu já fervi um monte de calcinha, já estraguei um monte de calcinha fervendo. Eu já estraguei um monte de calcinha manchando com água sanitária, que eu achava que se eu jogasse água sanitária ali na calcinha resolver meu problema. Tá? Sabonete de todo tipo, já experimentei também para cuidar bem da região íntima, secar direitinho, dormir sem calcinha, tudo isso. Mas por que que isso não vai funcionar, gente? Não vai funcionar porque não é ali a origem do problema, tá? Então, para vocês entenderem bem, é importante, sim, claro, gente, é bem importante você cuidar da região íntima, muito importante. Isso, se você não cuidar bem, né, mantiver ali a região muito abafada, né, se você não tiver uma higiene adequada, lembrando, tá, que o excesso de higiene também pode piorar a candidíase, né, porque pode sensibilizar ainda mais a região, tá? E deixar os sintomas incomodando mais ainda. Então, a origem da candidíase não é ali vaginal, é lá no intestino. Ah, sabia disso? Sabe por quê, gente? Porque o fungo cândida ele não está ali só na região vaginal, não está ali só na nossa microbiota vaginal, só na mucosa vaginal, ali no canal vaginal, não. O fungo cândida está espalhado no nosso corpo inteiro. Você já ouviu falar que a gente tem uma microbiota? Antigamente a gente chamava de flora bacteriana. Então, isso não é só ali no intestino, está no corpo inteiro, tem na nossa pele, tem na boca, tem no intestino, tem assim em tudo, na vagina, inclusive, também, tá? E tudo isso são bactérias e vírus e fungos e protozoários e um monte de bichinhos microscópicos, assim, que fazem parte ali, né, disso tudo, moram aí na gente e ajudam a gente com um monte de coisa. Mas, quando isso está desequilibrado, e hoje em dia é muito fácil desequilibrar isso com essa alimentação moderna que a gente tem, com poluição, com um monte de remédio que a gente fica tomando. Às vezes a gente não toma remédio, mas os bichinhos ali, né? O gado, as vaquinhas, as galinhas, os peixes, as coisas que a gente come, estão tomando remédios. E isso vai passando até chegar na gente. Às vezes a comidinha que a gente come ali também, os grãos, os vegetais, estão recebendo agrotóxicos, estão sendo mal estocados, estão fazendo crescer fungos ou bactérias ou várias coisas. Então, assim, é muita coisa, sem contar todos os alimentos industrializados, com aquele monte de coisa química que acaba matando nossas bactérias, acaba alimentando demais os fungos ou as bactérias que não são tão boas assim, eles crescem muito, e tudo isso vai desequilibrando e começa a deixar um espaço favorável para coisas que não deviam crescer tanto, crescer mais. E o que vai crescer, que vai causar candidíase? O fungo cândida que está ali, né, gente? Então, quando esse desequilíbrio ele é de um jeito que deixa o ambiente favorável para o fungo cândida crescer, o fungo vai crescer, tá? E o que favorece isso aí? Principalmente a alimentação, gente. Então, tem muita coisa, às vezes, que a gente até considera saudável que o fungo usa mais do que a gente, tá? Enquanto a gente não cuidar da raiz do problema que está ali no intestino, não adianta cuidar super bem da região vaginal. Então, por isso que às vezes você está ali, você cuida super bem, você faz uma higiene adequada, você dorme sem calcinha, usa calcinha de algodão, né? Aí você tem candidíase. Aí você trata os sintomas localmente e pronto, acha que acabou porque aliviou os sintomas locais, daqui a pouco tem de novo. Por quê? Porque tá lá, guardadinho, lá no intestino, aquele monte de fungo. E o fungo estando ali no intestino, ele não fica só ali. Dali ele consegue passar para outras partes do corpo. Dali as substâncias que ele produz, as toxinas, as coisas tóxicas que ele produz e libera no nosso corpo, consegue chegar em várias partes do corpo. Então, não só os sintomas vaginais ali, locais, aquela coceira chata, né, aqueles sintomas que incomodam muito, aquela dor para namorar. Então, não é só isso que é a candidíase, tá? Candidíase é esse excesso do fungo cândida no nosso corpo inteiro. E a candidíase vaginal é um dos sintomas desse excesso do fungo cândida, é uma das manifestações. Então, você pode ter candidíase vaginal, você pode ter
candidíase bucal, sapinho, língua branca. Você pode ter também fungos na sua pele, você pode ter caspa, você pode ter seborreia, você pode ter manchas pelo corpo, você pode ter uma coceira generalizada, você pode ter até distúrbios da coagulação sanguínea, você pode desenvolver doenças autoimunes, você pode desenvolver também alergias, você pode desenvolver intolerâncias alimentares, tudo isso por causa dessas toxinas todas, desse monte de substância que o fungo cândida está liberando lá no seu corpo, tá? Eu falo que o fungo cândida, gente, tem outras espécies também que também conseguem crescer mais e causar problemas parecidos, mas aqui, em geral, o que está na maior parte da população, uma quantidade maior, e que é o que a gente encontra mais facilmente aí dentro da gente, é o fungo cândida, tá? E normalmente é esse que causa a grande maioria dos casos de candidíase vaginal, tá? Deixa eu ver, Sueli. Fui indicada a tomar lactobacilos, manipulado para cândida e vaginose. Resolve. Sueli, os lactobacilos, eles vão ser uma espécie de probiótico, né? Eles vão ajudar a reequilibrar essa microbiota, reequilibrar, né, essa flora aí, vaginal, tá? De tudo, né? Já que você está tomando, né? Tem alguns que você consegue usar localmente para ser mais específico para microbiota vaginal, mas você tomando, você vai cuidar ali do intestino, tá? Então, ajuda, sim, mas não resolve o seu problema, só isso não resolve não, tá? Você precisa cuidar da base de tudo, tá? Então, assim, eu, né, sempre estou falando aqui para vocês que a base disso é a alimentação, como eu falei aqui. O desequilíbrio começa principalmente na alimentação e a gente vai reequilibrar também, principalmente com a alimentação, tá? Então, isso aí aliado com a alimentação adequada, que você não vai estar alimentando muito o fungo, tá? Você vai tirar a comida principal do fungo, você vai começar a fortalecer mais a sua imunidade, cuidar do seu corpo, fortalecer o seu corpo para ele conseguir combater também melhor esse fungo, tá bom? Então, você precisa disso, basicamente, antes de qualquer coisa. Aí sim, você cuidando bem disso, desta base da alimentação, aí você pode sim usar lactobacilos, você pode sim tomar algum probiótico, tomar alguma coisa que possa ser um complemento para esse tratamento nutricional, para essa terapia nutricional, tá? Sendo que, bem no comecinho, né, se o fungo conseguiu crescer aí no intestino o suficiente para começar a te causar problema, significa que o intestino está muito desequilibrado, sua microbiota está muito desequilibrada, tem uma desbiose muito grande aí. O que é desbiose? Né? O desequilíbrio aí dessas bactérias, né, desses bichinhos todos aí no intestino, tá? Então, como está tudo muito bagunçado, o intestino não está funcionando tão bem, não consegue absorver muito bem as coisas, ele está mais sensibilizado. E às vezes você tomar um probiótico enquanto está tudo muito bagunçado ainda, o corpo não vai entender isso muito bem. E você pode ter alguma piora de sintomas, você pode às vezes ter alguma diarreia, você pode ter indisposição, você pode ter enjoo, alguma questão digestiva, algum inchaço abdominal, né, excesso de gases, tudo isso por causa do probiótico, do organismo não está entendendo muito bem aquilo, como está tudo muito desequilibrado ali no seu intestino, o corpo pode às vezes acabar entendendo que isso é um invasor, que é uma ameaça, tá? Inclusive às vezes até alimentos que a gente está ingerindo, achando que está fazendo bem, como está tudo ali desorganizado demais, muito desequilibrado, né? O corpo pode entender isso como uma ameaça também e ativar a imunidade, gerar alergias, tá? É a continuação, né, da Sueli. Boa noite, tem o cândida e vaginose recorrente. Você acha que o lactobacillus manipulado resolve? É o que eu falei, Sueli, tá? É só complementação, né? Que seria tirar os alimentos dos fungos. Sueli, os fungos, eles se alimentam principalmente de açúcares, né? Carboidratos refinados. Que seriam os carboidratos refinados? Principalmente essas farinhas refinadas, principalmente essas farinhas brancas aí, muito fininhas, muito refinadas, tá? São as maiores fontes, assim, desses carboidratos refinados.
E, no fim das contas, depois que está aí dentro do corpo, que vai quebrando, digerindo, final sobram açúcares também. Então, no fim das contas, esses carboidratos vão virar açúcares aí no nosso corpo, tá? E também proteínas, que tem a digestão mais difícil, que o corpo vai aproveitar menos e vai sobrar mais ali para os fungos. Então, proteínas do leite, tudo que for leite, que for derivado de leite, que tem proteínas de difícil digestão. No caso da farinha de trigo também, gente, mesmo não sendo refinado, mesmo sendo a farinha de trigo integral, também não vai estar favorecendo, porque tem o glúten, é uma proteína com a digestão bem difícil, vai estar sobrando bastante ali também para o fungo, tá? Por exemplo, amendoim tem umas proteínas difíceis também, que vai sobrar para o fungo. Açúcares em geral, né, gente? Qualquer tipo de açúcar, tá? Principalmente esses branquinhos refinados, tá bom? Tudo isso alimenta o fungo, tá? Tudo isso. E mais algumas coisas. Isso aqui, assim, são como é que eu falo? Os grupos maiores de coisas que alimentam muito o fungo, tá? Muito mesmo. Os açúcares, os carboidratos refinados e também as proteínas mal digeridas, tá? Então você tem que, por um tempinho, parar de consumir isso aí para você parar de alimentar o fungo até que o seu corpo consiga acabar com esse excesso, tá? Sueli, mas que devo fazer para diminuir a vaginose e a cândida? Sueli, você tem que reequilibrar o seu organismo, tem que tirar o alimento, né, desses bichinhos aí. Na questão da vaginose é diferente, tá? Vaginose é outra coisa. Vaginose é provocada por bactérias que já fazem parte ali da microbiota vaginal. Então, assim, a vaginose já é uma coisa um pouco mais local, tá? A candidíase, ela já é mais generalizada, porque ela tem origem ali no intestino, tudo bem? Mas quando você está recuperando o equilíbrio do seu corpo, aí você acaba também não deixando o local, né, localmente ali, a microbiota vaginal, gente, a mucosa, né? A mucosa vaginal vai ficar mais equilibrada também. O corpo inteiro, né? Todas as mucosas, tudo dentro do corpo vai ficar mais equilibrado. Aí o ambiente em geral do corpo não vai ficar favorável para nenhum bichinho aí, né? Nenhuma bactéria, nenhum fungo, nem nada que faz parte da nossa microbiota, faz parte da gente, que mora na gente. Tudo vai ficar em harmonia, tá? Nada vai conseguir crescer além do normal. Então, a vaginose bacteriana, ela é provocada pelo excesso, né, pelo crescimento anormal de algumas bactérias que fazem parte da microbiota vaginal. Então, assim, é uma coisa mais local, tá? A candidíase, apesar de crescer ali também na vagina, mas a origem principal é lá no intestino, tá? Então, a gente mesmo acabando com o excesso do fungo cândida na vagina, no canal vaginal, ainda vai ter, se a gente cuidar só ali localmente, né, ainda vai sobrar, vai continuar a mesma coisa lá no intestino e daqui a pouco você vai ter de novo vaginal, tá? E na vaginose, não. Na vaginose, você cuida normalmente localmente ali. Não tem uma influência tão grande assim de outras partes do corpo, tá? Essa não é a minha especialidade, tá? Então, assim, gente, se algum profissional estiver me assistindo e falar, não, as descobertas mais recentes indicam que pode vir de outras partes do corpo, me perdoem, tá? Porque esse não é o aprofundamento dos meus estudos, tá? Então, assim, a questão da vaginose, o que eu procuro saber da vaginose não é uma coisa tão específica quanto eu estudo sobre a candidíase, sobre o fungo cândida e como ele está ali surgindo tudo aí no nosso corpo, tá? Então, o que eu estudo sobre a vaginose é principalmente para diferenciar a vaginose da candidíase e saber explicar isso de uma maneira mais fácil, mais simples para vocês, tá bom? Mas, de qualquer maneira, quando você reequilibra o seu corpo, você não vai estar deixando o ambiente favorável para o fungo cândida crescer demais e nem para as bactérias também crescerem demais. Vai estar tudo em harmonia, tá? Funcionando bem. Sol, tenho dúvidas sobre o tomate. Será que prejudica? Sol, não. Pode comer seu tomate, tranquila, tá? Ele não vai estar afetando o crescimento do fungo cândida, não. Sueli, mas lactobacilos resolve para vaginose? Sueli, só lactobacilo normalmente não, tá, Sueli? Tratamento de vaginose é uma coisa mais específica que eu não vou saber aqui te falar
exatamente tudo, tá? Normalmente você vai ter que usar algum medicamento, tá bom? Que vai eliminar o excesso dessas bactérias e também usar os lactobacilos para recolonizar, ajudar a recolonizar da maneira correta, tá? Então, assim, não, essa não é a minha especialidade e eu não vou conseguir te explicar e te falar exatamente como que vai ser, mas normalmente só os lactobacilos não vão resolver. Normalmente você precisa de alguma outra medida também para ajudar, primeiramente, a controlar, né, esse excesso aí de bactérias, tá? Não sei se, desculpa se eu falar seu nome errado, tá? Eu não sei se é Emilis ou Emilis, tá? Emilis. Qual é a diferença entre o arroz normal e o arroz integral? Qual é melhor para combater a cândida? Emilis, nenhum dos dois no comecinho eu indico, tá? Logo no comecinho eu não indico nenhum dos dois, mas para você consumir de vez em quando, tá? Aí, de preferência o integral, porque ele vai ter mais fibras, ele vai estar alimentando mais as bactérias boas por causa das fibras ali que ele tem. Vai ser um alimento melhor para as bactérias boas que estão aí no seu intestino, precisando ser bem cuidadas também, né? Precisando serem alimentadas, tá? Mas não usa todo dia, não, tá? Uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 2 semanas. Tem muitas, muitas outras opções maravilhosas, muito saudáveis, que você pode substituir aí, né, o arroz e que vão ser opções melhores no tratamento da candidíase, tá? Sueli, pão integral, posso comer direto para diminuir a cândida? Sueli, não! Tá? Se esse pão integral que você está falando aí for de farinha de trigo integral, não, porque, como eu falei agorinha, tem o glúten, tá? Mesmo sendo integral, mesmo que não seja refinado, mesmo que tenha mais fibras, mais nutrientes, mas ele tem muito glúten também. Ele ainda tem muito glúten, e glúten é uma proteína com uma digestão bem mais difícil, que o corpo não vai estar conseguindo lidar muito bem nesse momento, né? Para o fungo conseguir crescer, para o fungo cândida conseguir crescer, o ambiente ali do intestino tem que estar muito desequilibrado, muito mesmo. E quando esse ambiente está muito desequilibrado ali no intestino, o corpo não consegue absorver bem os nutrientes, a digestão não é tão boa, tá? Então, essas proteínas aí, tipo glúten, por exemplo, né? Proteínas do leite, o glúten, alguns tipos de proteínas que têm uma digestão mais difícil, o corpo não vai conseguir quebrar direito, não vai conseguir absorver muito bem, não vai conseguir usar, e aquilo vai sobrar no intestino e o fungo vai conseguir usar isso muito fácil. Tá? Então você vai estar alimentando o fungo. E vamos lá, gente. Outra coisa, né, que vocês perguntam sempre, inclusive já perguntaram aqui hoje, e eu já acabei antecipando, né, isso aqui, que é como acabar com essa praga da candidíase. Oi, gente, acha que a candidíase de praga, tadinha, né, é um fungo que faz parte da gente. Ajuda a gente de alguma maneira quando ele está lá equilibrado, na quantidade certa, ajuda a manter esse equilíbrio do corpo, ajuda a estimular a nossa imunidade, tá? Então, o fungo a cândida fungo ali, quietinha, é nossa amiga, tá, gente? Quando essa amiga, assim, resolve se revoltar e crescer demais e causar candidíase, aí sim, né? A gente tem que dar um chega pra lá nela, mas, né, que dó chamar ela de praga, não é assim também não, né? O descontrole que é a praga, né, gente? Então, assim, para acabar com a candidíase, é o que eu estava falando aqui com vocês. A gente precisa reequilibrar o nosso corpo. Como que a gente vai reequilibrar o nosso corpo, Roberta? A gente precisa acabar, né, diminuir aí esse excesso, acabar com esse excesso do fungo cândida. Lembrando, o fungo faz parte da gente. A gente não consegue eliminar, tirar ele completamente do nosso corpo, jogar fora, não. Faz parte da gente, ele sempre vai estar ali. Porém, quando ele está na quantidade certa, nosso corpo vai funcionar super bem. Ele não vai conseguir causar problema nenhum, tá? Ele é oportunista. Tá tudo funcionando bem, ele fica quietinho ali na dele, come uma coisinha ou outra ali só para se manter e pronto.
quando começa a ficar um ambiente mais favorável para crescer, né, para esse fungo crescer, começa a chegar mais comida ali, o sistema imune não está mais combatendo tanto assim, né? Ele vai ficando folgado, assim, e vai crescendo mais e crescendo mais, até chegar numa quantidade que começa a causar problema na gente, tá? E o que mais que a gente precisa para reequilibrar esse corpo, né? Além de diminuir essa quantidade do fungo cândida, a gente precisa aumentar a nossa imunidade. Porque se a gente só diminuir a quantidade de fungo, for enfraquecendo o fungo, mas a gente não fortalecer a nossa imunidade, a imunidade nunca vai dar conta de acabar com esse restinho do fungo que tem ali, tá? Então a gente precisa fazer essas duas coisas, enfraquecer o fungo, fortalecer a imunidade, e isso só é possível de verdade, para valer, com a alimentação, tá? Porque se a gente só tomar um remédio para matar o excesso de fungo, tomar umas vitaminas achando que está fortalecendo a imunidade, isso não resolve, porque isso não vai trazer esse equilíbrio de volta ali para o nosso corpo, tá? Então, para acabar com a candidíase, de verdade, a gente tem que cuidar disso aí, né? Como eu falei aqui antes para vocês, enfraquecer o fungo cândido, fortalecer a nossa imunidade, tá? Sueli, nossa, sofro com cândida demais, gasto horrores com remédio. Nossa, Sueli, não resolve nada, né? Ameniza um pouquinho os sintomas, mas não resolve, né? Não vai na raiz do problema, como eu tô falando. A gente não consegue trazer de volta esse equilíbrio para o nosso corpo, fazer tudo funcionar bem, se a gente não cuidar da base de tudo, não cuidar da alimentação, né? Deixa eu ver. Su! Boa noite, Su! Seja muito bem-vinda! Ai, que linda! Su, minha aluna, gente! Elas não cansam de mim, coisa linda! A gente conversa praticamente o dia inteiro, né? Me mandam mensagens, eu respondo, interajo com elas no nosso grupo de WhatsApp, e elas estão aqui assistindo também ao vivo. Ai, coisa linda! Eu fico muito feliz quando minhas alunas aparecem aqui nas lives. E, Paty, tão difícil. Tem dias que fico mal-humorada de não poder comer pão, chocolate, coisas gostosas. Fico mal. Estou ficando muito magra. Paty, como assim você não pode comer chocolate, Paty? Quem falou para você que você não pode comer chocolate? Se você comer um chocolate 70% ou mais de uma marca boa, que não vai ter assim 1 milhão de aditivos péssimos e nada, você pode comer um pedacinho de chocolate quando você tiver com vontade, tá? Sei, vai comer a barra inteira, né? Também, né, gente? Mas um quadradinho de chocolate para matar sua vontade, tá? Tudo bem. Su, oi, sempre bom te ouvir. Ah, que maravilha, Su, fico muito feliz. E, Paty, olha só, a questão de você ficar muito magra é que a gente não tem que só parar de comer um monte de coisa, não, tá? A gente tem que fazer as substituições corretas, parar de alimentar o fungo, mas a gente tem que continuar alimentando o nosso corpo. A gente tem que continuar colocando os nutrientes ali para o nosso corpo. Não é simplesmente parar de comer pão e não vou comer nada, tá? Você deixa o pãozinho de lado por um tempo, que nem é tanto tempo assim também, né, gente? E coloca outras coisas ali no lugar. Não pode comer no café da manhã, você não vai comer pão e pão com queijo e café com leite. Você pode comer ovos mexidos, sei lá, ou cozido, ou do jeito que você gostar, tá? Eu falo mexido porque eu como sempre mexido, porque eu gosto mais. Então você pode comer ali ovos mexidos, pode comer com uma mandioca cozida, com batata doce cozida, banana da terra cozida, se você gostar, inhame, frutas, você pode comer um monte de fruta. Gente, coisa mais maravilhosa, você comer mamão de manhã. Ai, eu amo comer mamão de manhã, gente. Fiquei triste que esses dias aqui no mercadinho perto de casa eu não achei mamão bom assim, sabe? Tava tudo verde demais. Eu não queria comprar para comer daqui 2 semanas. Nem ia estar tão gostoso, né, gente? Então, Paty, você tem que cuidar disso, tá? E também o seu mau humor, enquanto você não acabar com o excesso do fungo, você pode ficar mal-humorada por causa das substâncias que o fungo está soltando aí no seu corpo também, tá? Não é só porque você não está podendo comer essas coisas, não. O fungo que faz você querer comer essas coisas também, tá? Porque alimenta ele vai entender que tá começando a faltar comida que ele gosta ali, e vai querer fazer você comer mais das comidas que ele gosta para ele crescer, claro, né, gente?
Sueli, obrigada, você é muito gentil. Ai, Sueli, eu que agradeço você estar aqui interagindo, fazendo suas perguntas. Pati, faço crepioca com massa de cuscuz. Pati, que massa de cuscuz que é essa? Porque os cuscuz que eu conheço, os tipos de cuscuz que eu conheço, nenhum deles é muito indicado no comecinho do tratamento para acabar com a candidíase, não, tá? Porque eu conheço cuscuz de tapioca, que não indico nesse comecinho. Conheço cuscuz marroquino, que é feito de semolina de trigo, também tem glúten, também não recomendo. E o cuscuz com milho, né? Que também não recomendo nesse comecinho, tá? Então, essa massa de cuscuz que você está falando aqui é de quê? Não sei, tá? Gente, vamos lá, então. Outra coisa, né, que vocês me perguntam muito, gente, que é... Ah, Roberta, né, chegou essa pergunta para mim assim, várias vezes já, que é o seguinte... Ah, Roberta, esses tratamentos naturais funcionam mesmo para acabar com a candidíase? Então, vamos lá, gente, né, o que vocês consideram, né, a pessoa que mandou essa pergunta aqui especificamente, não falou que tipo de tratamento natural que seria, né, isso aí que ela está se referindo. Mas que tipo de tratamento natural, né, você está falando? Se você estiver falando de tratamento natural, como chás, banhos de assento, alguns extratos naturais, alguma coisa assim, sinto informar, não funciona, tá? Vou explicar porque, ai, gente, mas tem banho de assento que alivia ali, para minha coceira, diminui o corrimento. Como assim não funciona, Roberta? Funciona para os sintomas. Como eu falei aqui para vocês, cuidar localmente de sintomas vaginais não acaba com a candidíase de verdade. Você vai estar acabando com o sintoma que está acontecendo ali localmente, né, na região íntima ali, vaginalmente, tá? Então, você acaba ali com aquele excesso. Funciona? Funciona porque vai ter um efeito antifúngico, vai ter um efeito anti-inflamatório, vai estar cuidando ali daquela região e momentaneamente vai estar trazendo um certo equilíbrio para aquela região só para a região vaginal. A raiz do problema que está lá no intestino não vai ser cuidada com isso, tá? E mesmo que seja, por exemplo, um chá que você está tomando e você pensa, ah, está agindo no corpo inteiro. Se é lá no intestino que está acontecendo o foco do crescimento do fungo cândida, eu vou tomar um chá, o chá vai chegar no meu intestino e vai acabar tendo um efeito ali sobre o fungo cândida, é verdade? Sim, é verdade. Porém, do que adianta você tomar um chá que vai matar ali uma quantidade pequena, né, do fungo cândida. Por isso, gente, chá não é igual um fluconazol, que você toma um fluconazol um dia, mata um monte de fungo, tá? Não, o chá você tem que ir tomando todos os dias, como se fosse um remédio a longo prazo mesmo, assim, de uso contínuo, tá? Tem que tomar aí um tempinho razoável aí, algumas semanas, pelo menos, tá bom? Então, você vai tomar um chá que vai pouco a pouco, dia a dia, enfraquecendo um pouquinho ali o fungo cândida. Mas imagina aqui comigo a cena. O fungo cândida está lá no seu intestino, maravilhoso, né? Grande, forte, aquela quantidade enorme de fungos tomando conta, fazendo a festa no seu intestino. Aí você toma, por exemplo, um chá de orégano, que vai ter um efeito antifúngico ali e vai enfraquecer, matar um pouco daqueles fungos ali, alguns fungos, né? E fala, opa, que é isso que essa doida tá jogando aqui, gente? Que tá vindo esse monte de coisa, que é esse negócio que tá matando a gente? Não, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Aí começa já a desesperar. Aí daí a pouco você tá tomando chá, aí tá acompanhando o chá com um biscoitinho. Aí você tá tomando chá, matou ali uma certa quantidade de fungo, chegou aquele negócio tóxico para ele, ele pensou, meu Deus, o que essa doida tá fazendo? Aí daí a pouco chega ali o biscoitinho e vai pensar, olha gente, agora eu não tô entendendo, é mesmo essa louca que tá jogando esse negócio, matando a gente, mas na sequência joga esse monte de comida pra gente crescer mais? Então, gente, não faz sentido, tá? Se você não cuida da base de tudo, se você não cuidar ali da alimentação, você não vai conseguir resultado tomando um chá ou fazendo um banho de assento, tá? Então, assim, funciona? Sim, tem propriedades antifúngicas. Se o que você considera que funciona seja
matar alguma quantidade de fungos? Funciona. Mas acaba com a candidíase? Não, não acaba com a candidíase, porque eles são ótimos como complementos, mas eles não resolvem sozinhos o problema. Então, se o que você está considerando como tratamentos naturais for uso de chás, banhos de assento, essas coisas assim, não vai resolver o seu problema, mas são ótimos complementos para uma terapia nutricional adequada. E agora, vamos voltando para o comecinho dessa pergunta, que é: esses tratamentos naturais funcionam mesmo? Depende de que tratamento natural você está falando, porque se for o tratamento natural, chás e banhos de assento, como eu falei, não, sozinho não funciona. Porém, considerando que a alimentação também é um tipo de tratamento natural, né, gente? Não é com remédio, não é com nada de estranho. É com coisas que Deus botou aí na natureza para a gente comer, para a gente se alimentar, para nutrir o nosso corpo. Então, é uma coisa natural, né? E funciona. O que eu sei que funciona? Funcionou comigo, funcionou com minhas alunas, né? Funcionou nos estudos, nas pesquisas, né? Que eu já vi, que eu já estudei. Então, gente, funciona, tá? Tratamento natural funciona? Funciona! Considerando que esse tratamento natural seja a alimentação adequada para este momento da sua vida, para enfraquecer o fungo, fortalecer a sua imunidade, trazer de volta equilíbrio para o seu corpo, sim, tratamento natural funciona. Considerando que o tratamento natural é tomar chá e fazer banho de assento, só, sem cuidar da alimentação da base de tudo, não funciona. E o que é o melhor de tudo? Junta as duas coisas, tá? Juntar as duas coisas é o melhor dos dois mundos, que você vai estar cuidando da base, com a sua alimentação adequada, e vai estar complementando com banho de assento para ajudar a aliviar os sintomas, enquanto esse equilíbrio não chegou ainda completamente. Tomando algum chá para ajudar aos poucos a fortalecer a sua imunidade, a enfraquecer o fungo, a melhorar o seu fígado para eliminar mais as toxinas ali dos fungos que eles produzem, tá? Então, assim, você tem várias maneiras de usar esses, né, complementos naturais para ajudar a base, que é a terapia nutricional, né, que é a alimentação adequada para este momento, tá? Então, gente, funciona? Funciona, tá? Tratamento natural funciona sim. Aliângela, ai, boa noite! Boa noite, Aliângela, também é minha aluna, gente, coisa linda! Minhas meninas! Deixa eu ver aqui. Ah, a Paty colocou aqui, ó, da crepioca que ela faz com massa de cuscuz. Creme de milho, ovo e orégano, misturar tudo e fazer uma crepioca. Ah, Paty, de milho, não usa isso não, tá? Usa. Sabe o que você faz? Ao invés de colocar isso, coloca junto com o ovo, bota um pouco de aveia que você ganha mais, vai ser melhor, tá? Coloca um pouco de aveia aí, pode ser aveia, flocos finos aí mesmo, mistura um pouquinho de aveia aí com orégano e temperinhos que você gostar, vai ser melhor, tá? Lembrando, vocês podem mandar suas dúvidas aqui, tá? Que eu vou respondendo também. Eu trouxe algumas aqui que vocês me mandaram, inclusive em caixinha de pergunta, tá? Né? Ah, inclusive, deixa eu fazer uma aqui para vocês de caixinha que vocês mandaram, né? Não sei, né? Quem mandou, não sei se vai estar aqui assistindo, mas me mandaram aqui hoje na caixinha de perguntas: qual o tratamento indicado para a cândida bucal? Gente, o tratamento para candidíase bucal, né, candidíase oral, é o mesmo. É o mesmo, gente. Para você acabar com o excesso do fungo cândida aí no seu corpo, você tem que cuidar ali do intestino, tá? Enquanto você não cuidar daquele desequilíbrio que está ali no intestino, daquele excesso de fungo cândida que está ali no seu intestino, não adianta você cuidar de sintomas vaginais, não adianta cuidar de sintomas orais, não adianta cuidar de sintomas na pele, tá? Enquanto você não cuidar ali do intestino, onde está sendo o foco do crescimento do fungo cândida, que acaba virando o reservatório do fungo cândida no nosso corpo, não tem jeito, tá? Você não vai conseguir acabar com a candidíase em nenhum lugar do seu corpo, tá? Porque em outras partes não tanto, né, na boca, quanto na pele, quanto
na vagina, tá? Em nenhum desses lugares não é ali a origem, tá? Ali está acontecendo uma manifestação de sintomas só. Então, cuidar daquilo ali, você vai estar só amenizando sintomas e por um pouco tempo também, daqui a pouco volta. Enquanto você não cuidar do intestino, que é onde está todo o excesso ali do fungo cândida mesmo, você não vai conseguir acabar nessas outras partes. Então, é o mesmo tratamento, tá? O mesmo tratamento que você vai precisar fazer para acabar de verdade com a candidíase vaginal, é o tratamento que você vai fazer também para acabar de verdade com a candidíase oral, para acabar de verdade com essas manifestações aí de fungos no corpo inteiro, aí na pele, nas unhas. Tem que cuidar da base de tudo, tá? Tem que cuidar disso. Então, a mesma coisa, tá bom? Pode variar às vezes um pouquinho, algum cuidadinho que você vai ter para amenizar algum sintoma local enquanto ainda tá, seu corpo ainda tá nesse processo de recuperação do equilíbrio, tá? Mas a base de tudo é a mesma, mesmo tratamento. Você cuidou ali, trouxe de volta equilíbrio para o corpo, acabou com aquele excesso do fungo no intestino, todo o restante do corpo responde igualmente, tá? E vai junto aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Nilva, Roberta, é muito difícil ficar sem comer pão e arroz, nem que seja um integral, porém sabendo que é um tratamento dá para encarar. Mas quanto tempo dura esse tratamento? Nilva, depende da dedicação da pessoa, depende da resposta do organismo de cada um, porém, em média, até 3 meses, tá? Em média, de 1 a 3 meses, assim, a grandíssima maioria das pessoas já consegue voltar a consumir, né, esses outros alimentos, tá? Em geral, tá bom? É raro alguém que precisa de mais tempo do que isso. Pode acontecer? Pode, mas é mais raro. Em geral, a grandíssima maioria, uns 90% das pessoas, com 3 meses já conseguiu alcançar esse equilíbrio aí, né? Acabar com esse excesso de fungos, aí já pode voltar a consumir um pãozinho, consumir um arroz, é claro, da maneira correta, tá, gente? Observando como que o seu corpo vai reagir a isso também, tá? Mas você pode voltar, sim, mais ou menos aí com uns 3 meses. Tá bom, gente? O que é 3 meses, né? Para quem às vezes sofre aí anos com candidíase. Deixa eu ver aqui. Nilda! Ai, que linda, gente! Ai, as meninas estão todas aqui. Maravilhosas. Deixa eu ver aqui. Pati, ótimo. Eu uso aveia com mamão ou banana. Sim, Pati, ó, excelente, maravilhoso. Pati, eu consumo bastante água de coco e sinto um grande alívio. Pati, olha só, a questão de você consumir água de coco e sentir alívio é mais psicológico, tá? Sinto informar. Pela hidratação e tal, mas a água de coco não vai matar o fungo cândida, não, tá bom? A água de coco é excelente, tá? Como fonte de alguns minerais, tá? Ela é excelente como muitas coisas para hidratar, mas ela não vai ter um efeito significativo aí para matar o fungo, para você ter um alívio com a candidíase, não, tá bom? Gente, coco, né? Inclusive, vocês que sempre me perguntam aqui, coco você pode consumir tudo. Se for o óleo de coco, aí sim posso entender que você sinta algum alívio consumindo óleo de coco ou usando localmente o óleo de coco. Aí sim você pode perceber um pouquinho mais de alívio, porque ele vai tendo um efeito antifúngico, né? Mas como eu falei, é um complemento também, né? Assim como outros tratamentos naturais lá que eu falei, chá, banho de assento, o óleo de coco entra nisso aí também, tá? E, mas a água do coco não vai ter um efeito antifúngico, uma coisa assim também não, tá? Gente, olha só. Esse aqui, eu vou ler que é um relato, gente, é uma pergunta grande, tá? Me mandaram uma pergunta bem grandona aqui. E eu vou ler do jeito que me mandaram para vocês entenderem direitinho como que é a situação dessa pessoa e com isso eu vou conseguir trazer muita coisa para vocês, tá? Vou trazer bastante coisa, vocês vão conseguir entender muita coisa com isso, tá? Olha só, a pessoa mandou o seguinte:
Não tinha o nome, tá? Não tinha o nome da pessoa, então... Mesmo se tivesse também, eu nem ia falar o nome, não, também não, que a pessoa pode ficar com vergonha, né, gente? A não ser que ela fale, pode falar meu nome, tá bom? Aí eu falo. Meus episódios de candidíase vaginal são tipo umas 4 a 5 vezes durante o ano. Esse ano todo não tive, sabe? Daí, de um mês para cá, toda semana me ataca. Sou alérgica a fluconazol e a todos terminados em zol. Aí pensa, socorro! No momento, estou tomando azitromicina. Gente, socorro agora com essa azitromicina, hein? Deixa eu continuar. No momento, estou tomando azitromicina e aplicando a pomada. Geralmente não tem mau cheiro, somente a coceira. Atrapalha demais. Às vezes eu acho que é estomacal ou sobre estresse. Quero muito me livrar disso. Help! Gente, para começar, né? Essa azitromicina que ela está tomando aqui. Gente, você que me mandou esse relato, por favor, não toma azitromicina para acabar com candidíase, não, isso só vai piorar a situação. Por que, Roberto, que eu vou piorar a situação? Porque a azitromicina é um antibiótico. Para começar, a azitromicina não vai ter um efeito ali, né, específico, matando ali o fungo, tá? Pode talvez matar algum ou outro, tá? Talvez pode ter algum efeito assim, pequeno, mas, gente, a azitromicina foi feita para matar bactérias, tá? A azitromicina é um antibiótico para bactérias. E o que você está fazendo ali no seu corpo? Você está matando muito mais bactéria do que fungo. E você matando a bactéria, o que você faz? Você deixa o corpo mais desequilibrado ainda, você aumenta a desbiose, você matou as bactérias ali do seu intestino, você está matando as bactérias. Vai sobrar o quê? Espaço! Não vai ter ninguém para combater o fungo. Vai ter menos bactéria para combater o fungo. Vai ter mais espaço para o fungo crescer. Vai sobrar mais comida para o fungo crescer, para o fungo usar e crescer. Gente, antibiótico piora tudo. O antibiótico, mesmo quando a gente precisa tomar de verdade para alguma questão que realmente, eu estou com excesso de bactéria, eu preciso porque eu vou fazer uma cirurgia, eu preciso porque eu vou fazer um tratamento dentário, eu preciso porque, sei lá, porque eu tive uma infecção de garganta e tenho que tomar um antibiótico. Aí você tem que tomar, tá? E mesmo assim, você tem que tomar alguns cuidados também para que esse antibiótico prejudique o mínimo possível as suas bactérias boas ali, o equilíbrio do seu corpo. Imagina para cuidar da candidíase tomar azitromicina. Você vai estar deixando ela mais forte, você vai estar melhorando o ambiente para o fungo cândida crescer. Ao invés de enfraquecer esse fungo, você está fortalecendo esse fungo, tá? E a pomada vai estar cuidando só localmente dos sintomas. Não vai estar agindo, nada disso que você vai estar tomando vai estar agindo no que precisa de verdade, que é para cuidar do equilíbrio do corpo, tá? Então, por favor, para com esse antibiótico, não tome essa azitromicina para candidíase não, gente, para candidíase não, para nada de fungo, tá? E a pomada pode trazer um alívio momentâneo, né, de sintomas vaginais, mas também não vai conseguir cuidar de tudo, ainda mais com essa azitromicina aí, deixando o ambiente mais favorável ainda para o fungo crescer mais e mais e mais, tá? E outra coisa que geralmente não tem cheiro, somente a coceira. Em geral, o corrimento do fungo cândida, né, o corrimento da candidíase não vai ter um cheiro muito forte mesmo não, tá? Tem um certo odor, um odor característico, mas não é uma coisa super forte não. O que pode acontecer é que, às vezes, esse corrimento ali, né, não só o corrimento, mas qualquer secreção normal do nosso corpo, dependendo do ambiente que vai encontrar, das bactérias que vai encontrar ali na nossa própria pele mesmo, já nem estou falando mais exatamente lá de dentro do canal vaginal. Desceu aquele corrimento ali, encontrou com algumas bactérias da nossa própria pele, né? E essas bactérias podem estar reagindo com algumas substâncias desse corrimento e liberando, né, a reação disso aí pode produzir algumas substâncias que vão ter um odor mais forte, talvez, tá? Às vezes pelo abafamento e tal. Então, pode estar acontecendo, principalmente se você usar uma roupa sintética, alguma coisa assim, de piorar um pouco,
né, esse odor, esse cheiro. Então faz o teste, usa ali uma calcinha de algodão, né, com um vestidinho, que não vai ficar abafando muito ali a região. Faz esse teste para você ver se continua esse mesmo odor, tá? Ou se dá uma melhorada, porque, inclusive, já teve gente que me falou isso, tá? Que já percebia essa diferença quando usava calcinha sintética e calcinha de algodão. Com calcinha de algodão não ficava nenhum cheiro forte, quando usava calcinha sintética ficava, tá? Então, olhem isso aí também, tá? Continuando aqui, gente, que ela falou, atrapalha demais, às vezes acho que é estomacal ou sobre o estresse, quero muito me livrar disso. Bem, estomacal especificamente até que não, mas é intestinal, né? Tem que cuidar do intestino. Enquanto não cuidar do intestino, equilibrar o intestino, não vai conseguir acabar com a candidíase, tá? E a questão de estresse, gente, o estresse, ele é uma via de mão dupla, tá? Por que que o estresse é uma via de mão dupla? Porque o estresse, ansiedade, o estresse, eles vão precisar que o corpo, vão obrigar o corpo a produzir um monte de coisas ali, um monte de hormônios, um monte de neurotransmissores, um monte de substâncias para fazer aquele estresse ficar acontecendo. Tá? E não tem como o cérebro desligar isso assim, então fácil, não vou produzir porque eu preciso fortalecer a imunidade, então fica aí de lado e espera. Não, isso se torna uma prioridade no organismo, porque é uma espécie de mecanismo de defesa da gente. Imagina lá nos tempos da caverna, se você tinha uma situação de ameaça, ligava aquele alerta ali na gente, aquele alerta no nosso corpo, no nosso cérebro, virava prioridade de tudo. Então, assim, esquece tudo, vamos produzir o que precisa para essa situação de estresse, de ansiedade, porque a pessoa precisa sobreviver, tá? Então, isso vem como uma herança antiga da gente, assim. Então, passa, né, o cérebro passa isso como prioridade de tudo, esquece todas as outras coisas. Então, você vai nutrientes que seriam usados para fortalecer a imunidade vão ser usados para produzir as coisas que precisa no estresse e na ansiedade, tá? E aí vai diminuir a imunidade, tá? E com isso o fungo consegue crescer mais. Porém, quanto mais o fungo consegue crescer, mais ele consegue também liberar substâncias que essas próprias substâncias também alimentam um pouco o estresse e a ansiedade, tá? Então, o fungo aumenta o estresse, e ansiedade também vão diminuindo a imunidade. Quanto mais diminui a imunidade, mais o fungo cresce e vai esse ciclo. Aí começa a dar sintoma, começa a dar coceira, dar corrimento, dor na relação, atrapalhar a relação, começa a ficar meio abalada aí com o marido, com o namorado. Aí você também começa a ficar ansiosa e nervosa e vai aumentando o estresse e o fungo cresce mais e vai infinitamente, né? Nesse ciclo, tá? Então, tem a ver com estresse? Sim, tem a ver com estresse também. Mas o estresse sozinho faz o fungo crescer? Não, o estresse sozinho não vai conseguir fazer o fungo crescer. Se você tiver com tudo funcionando bem, tudo equilibrado, suas bactérias boas ali no seu intestino funcionando super bem, o fungo cândida não vai conseguir, não vai ter espaço, não vai ter nutriente, não vai ter nada para ele crescer muito bem ali, tá? E mesmo que você tenha, né, quando tudo está sob controle aí desse ponto de vista do equilíbrio do intestino, do funcionamento do corpo, mesmo que você sofra uma situação de um estresse maior, isso aí normalmente não vai ser o suficiente sozinho para fazer o fungo crescer demais e provocar candidíase, tá? Mas funciona assim como um gatilho super importante, tá? Para conseguir desencadear sintomas da candidíase, tá bom? Então, gente, olha só, por favor, cuidado, muito cuidado com antibióticos, tá? Então, gente, olha, né, o que você faz para você se livrar disso? Primeiro, para com a azitromicina, tá? Vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar da base. Enquanto você não cuidar ali do equilíbrio do seu corpo, cuidando do seu intestino, acabando com esse excesso do fungo ali no intestino, trazendo de volta esse equilíbrio, fortalecendo a sua imunidade, você não vai acabar com a candidíase, tá? Não vai. E é muito mais fácil do que parece, quando fala assim, parece, nossa, tem que trazer de volta o equilíbrio do corpo, gente.
através da sua alimentação, não é com nada super diferente. Eu preciso usar um super suplemento que vem importado dos Estados Unidos para acabar com a candidíase, para equilibrar o meu corpo e tal. Não, não é nada disso não, tá, gente? Não precisa de nada disso não, tá bom? Deixa eu ver aqui que vocês me fizeram umas perguntas, deixa eu ver. A Paty aqui falando da água de coco, minha boca fica ultra ressecada, eu tomo água de coco, minha boca volta ao normal rapidamente. Ah, sim, Paty, aí no caso é porque você sente esse ressecamento na boca, tá? Por causa da hidratação que a água de coco vai trazer aí localmente para sua boca, tá bom? Aí entendi agora a situação que você falou que sente alívio. Não é exatamente ali em outros sintomas da candidíase, por exemplo, a candidíase vaginal, que a gente estava falando aqui, não. Agora eu entendi a questão do alívio quando você toma água de coco. Pessoal, quando estou com muita queimação na vagina, tomo Piridium para amenizar. Ah, tá, aquele que a gente toma para infecção urinária, para amenizar. Não, não faz isso não. Tá? Quando você tiver com muita queimação na vagina e por causa da candidíase, faz alguma outra coisa. Usa um óleo de coco, tá? Usa umas soluções mais naturais, assim, usa um óleo de coco, faz um banho de assento, faz um banho de assento com bicarbonato. Gente, bicarbonato, por favor, não exagerem no banho de assento com bicarbonato, tá? Porque você pode pular da candidíase para vaginose bacteriana, tá bom? Porque a candidíase, o fungo cândida crescer ali, ele precisa de um pH um pouco mais ácido, tá? E você fazendo banho de assento com bicarbonato, você aumenta um pouquinho esse pH, então vai ficar um pouco menos favorável para o fungo cândida crescer. Porém, se aumentar demais esse pH, quem vai conseguir crescer mais fácil são as bactérias, tipo Gardnerella, Mobiluncus, outras mais, que vão provocar vaginose, tá? Então você vai estar trocando um problema pelo outro. Então, se você for fazer um banho de assento com bicarbonato, faça aí por, no máximo, 3 dias, tá? No máximo, não vai ficar fazendo uma semana, 2 semanas, não, gente, por favor. Senão você vai acabar trocando um problema pelo outro. Então, faz aí uns 3 dias, tá? 1 litro de água com 1 colher de sopa de bicarbonato, né? Para cada litro de água, 1 colher de sopa de bicarbonato, tá bom? Só não exagera. Então, você pode fazer um banho de assento, pode ser um banho de assento com algum chá, alguma erva aí tradicional que às vezes tem uma facilidade para você encontrar na sua região, talvez um alecrim do campo, uma aroeira vermelha, barbatimão, pode ser também camomila, calêndula, tá? Vai te ajudar a acalmar, amenizar essa situação aí, tá bom? Mas é claro, né, gente, como eu falei, vai amenizar os sintomas, tá? Vai te dar um alívio aí para essa sensação terrível que está acontecendo aí de sintomas locais. Mas não vai resolver o problema, não vai resolver a raiz do problema, não, tá? Deixa eu ver, Sueli. Sou muito ressecada, quase não vou ao banheiro, vou raramente. Será que tem a ver por dar muita cândida? Ai, Sueli, sim, sim, tá? Às vezes não é exatamente o fungo em si, tá? Apesar dele também liberar algumas substâncias que podem estar atrapalhando isso. Mas lembra que para o fungo crescer, tem que estar com uma desbiose aí no intestino, né? Tem que estar com as bactérias desreguladas aí no seu intestino. Então, se as bactérias estão desreguladas no intestino, estão desequilibradas, o intestino não funciona bem. Tá? Então, pode sim acontecer de você ficar com constipação, pode acontecer de você ter diarreia, pode acontecer uma alternância também, tá? Passa um período aí, alguns dias, nossa, uma diarreia terrível, e depois passa aí uns dias sem fazer nada, super ressecada, tá? Aí depois alterna de novo com diarreia e vai fazendo isso. Pode acontecer também, pode acontecer tudo isso, tá? Pode acontecer alterações intestinais de vários tipos. Continuem mandando, por favor, as suas dúvidas. Eu tô aqui para mostrar para vocês, para ensinar o caminho para acabar de uma vez por todas com a candidíase, de verdade. Nada desse negócio de ficar tapando sol com a peneira, né? De ficar enxugando gelo, cuida de sintoma, daqui a pouco volta, cuida de sintoma, daqui a pouco volta. Não, vamos cuidar da raiz do problema, tá? Vamos cuidar da base ali, de tudo, né?
que está acontecendo no corpo que está fazendo esse fungo crescer. Então, vamos cuidar disso aí, tá bom? Então, gente, se fez sentido para você, se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas também, curte, compartilha, comenta, manda aí no grupo de WhatsApp, manda no grupo das mães, no grupo da família. Com certeza você vai estar ajudando alguma outra mulher que está precisando disso, tá? Que está passando por essa situação, que está precisando acabar com a candidíase, e às vezes a gente nem sabe, porque normalmente a gente não sai gritando aí, contando para todo mundo isso não, né, gente? Então, vamos divulgar essas informações, me ajudem a divulgar essas informações para levar esperança para tantas mulheres, me ajudem a divulgar essas informações aí para a gente conseguir levar isso, né, mostrar para tantas outras mulheres que também estão nessa mesma situação, estão precisando entender, aprender esse caminho correto para acabar com a candidíase de uma maneira correta, sem agredir o corpo, sem trazer outros problemas, né? Então, gente, olha só, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, né? Vocês estarem aqui acompanhando, me fazendo companhia, tá? Fazendo suas perguntas que eu amo responder, tá bom? E um grandíssimo beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.